Hamburgo, 1938. O mundo estava prestes a queimar, e para centenas de famílias, a única diferença entre a vida e a morte era um simples carimbo em um passaporte. O governo brasileiro tinha dado uma ordem clara: não emitam vistos para essas pessoas. Era uma sentença de morte silenciosa, assinada em gabinetes luxuosos. Mas, dentro do consulado, uma funcionária brasileira decidiu que não obedeceria. Sem usar uma única arma, apenas com uma caneta e uma coragem que desafiava a lógica, ela começou a enganar o regime mais sanguinário da história. Ela não era diplomata, não era política, e por 80 anos o Brasil esqueceu o que ela fez. Hoje, você vai conhecer a história da mulher que arriscou tudo para salvar quem ela nem conhecia. Esta é a história de Aracy de Carvalho, a brasileira que se tornou o Anjo de Hamburgo. Para entender o tamanho do risco que Aracy corria, precisamos olhar para o que acontecia nos bastidores do poder. No Brasil, o governo de Getúlio Vargas mantinha uma relação ambígua com a Alemanha. E em 1937, uma ordem secreta foi enviada a todos os consulados, a Circular 14. Este documento proibia terminantemente a entrada de elementos semíticos no Brasil. Era uma barreira invisível, mas intransponível. Enquanto isso, em Hamburgo, Aracy via de perto o que os relatórios oficiais tentavam esconder. Ela via famílias sendo arrancadas de suas casas, vitrines sendo quebradas e o medo estampado no rosto de cada pessoa que batia à porta do consulado brasileiro em busca de um visto. Mas Aracy não era apenas uma funcionária. Ela era uma mulher divorciada em uma época em que isso era um escândalo social. Ela estava sozinha em um país estrangeiro, sem imunidade diplomática, cuidando de seu filho. Qualquer erro, qualquer suspeita, e ela não seria apenas demitida, ela seria entregue à Gestapo. Foi nesse cenário de terror que ela tomou uma decisão que mudaria a história. Ela percebeu uma falha no sistema. O cônsul-geral, seu chefe, confiava cegamente nela e assinava pilhas de passaportes sem conferir um por um. Aracy então começou seu plano. Ela misturava os passaportes dos judeus no meio da papelada de outros imigrantes. E, para garantir que eles passassem pela fronteira, ela deixava de carimbar a letra J, que identificava os judeus nesses documentos. Ela estava jogando um jogo mortal de esconde-esconde com o regime nazista. Aracy não estava apenas carimbando papéis. Ela estava operando uma rede de fuga. Ela ia pessoalmente às estações de trem, muitas vezes levando joias e dinheiro escondidos para subornar guardas ou ajudar as famílias que tinham tido todos os seus bens confiscados pelos nazistas. Mas em 1938, um novo personagem chegou ao consulado de Hamburgo. Um jovem cônsul adjunto chamado João Guimarães Rosa. Sim, o homem que anos mais tarde escreveria Grande Sertão, Veredas. No início, Aracy tentou esconder dele o que estava fazendo. Se ele a denunciasse, era o fim. Mas Guimarães Rosa não era um diplomata comum. Ele percebeu a movimentação silenciosa de Aracy, e em vez de entregá-la, ele se tornou seu maior aliado. Diz a lenda que ele ficava vigiando a porta enquanto ela falsificava as datas e omitia os carimbos. Juntos, eles formaram uma resistência silenciosa dentro de um prédio oficial. Antes de te contar o momento em que a Gestapo finalmente bateu à porta da Aracy, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você estivesse no lugar dela, vendo o perigo chegar cada vez mais perto da sua própria família, você continuaria ajudando estranhos ou daria um passo atrás para se proteger? Escreve aqui nos comentários: eu arriscaria ou eu protegeria minha família? Não existe resposta certa, mas eu quero muito entender o que passa na cabeça de quem está. O risco era real. A Gestapo, a polícia secreta nazista, começou a desconfiar do alto número de judeus que, milagrosamente, conseguiam vistos brasileiros. Aracy passou a ser seguida. Suas cartas eram abertas. Houve uma noite em que ela precisou esconder uma família inteira dentro do seu próprio carro, cobrindo-os com cobertores, e dirigir por quilômetros passando por postos de controle nazistas. Cada vez que um soldado pedia seus documentos, o coração dela parava por um segundo. Ela não tinha armas. Ela tinha apenas o seu passaporte diplomático e um blefe que não podia falhar. Mas como essa mulher, que salvou tantas vidas, acabou morrendo no anonimato, sem que o Brasil soubesse o seu nome por quase meio século? A guerra finalmente acabou em 1945.
Aracy voltou ao Brasil ao lado de Guimarães Rosa. Ela poderia ter estampado as capas de todos os jornais, poderia ter exigido medalhas e honrarias, mas ela escolheu o silêncio. Para Aracy, ela não tinha feito nada além do seu dever como ser humano. Por décadas, ela foi conhecida apenas como a esposa do grande escritor. O mundo parecia ter esquecido que, enquanto as bombas caíam, uma brasileira comum tinha sido a única luz para centenas de pessoas. O reconhecimento só veio de longe. Em 1982, Israel a homenageou com o título de Justa entre as Nações. O nome de Aracy de Carvalho está lá, gravado no Memorial do Holocausto, ao lado de nomes como Oscar Schindler. Ela é a única mulher brasileira a receber essa honra. Aracy faleceu em 2011, aos 102 anos, em São Paulo. Ela levou consigo a humildade de quem não precisava de aplausos para saber que fez a coisa certa. Mas histórias como a dela não podem mais ficar escondidas nas sombras do tempo. Existem milhares de Aracy espalhadas pela nossa história. Pessoas que mudaram o Brasil, que salvaram vidas e que foram deixadas de lado pelos livros oficiais. O objetivo deste canal, o Herói Sem Capa, é resgatar cada uma dessas almas e dar a elas o lugar que merecem na nossa memória. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Se você acredita que histórias como a da Aracy precisam ser conhecidas por todos os brasileiros, inscreva-se agora e ative as notificações. Cada vez que você curte e compartilha este vídeo, você está ajudando a tirar um herói do anonimato. E eu quero saber de você. Quem é o herói sem capa da sua cidade ou da sua família que o Brasil precisa conhecer? Deixe o nome dele ou uma breve descrição aqui nos comentários. Eu leio todos e a próxima história que contarmos aqui pode ser a sugestão que você deixou agora. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história, onde vamos provar que para mudar o mundo, você não precisa de superpoderes, só precisa de coragem.